Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu vou te mostrar dois indicadores que você pode utilizar em conjunto para melhorar a sua assertividade no day trade. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal e cara, se você não está utilizando o nosso sistema Quantum, a nossa inteligência artificial que gera os lucros automáticos na sua conta, sem que você precise parar para analisar gráfico, estudar nenhuma estratégia, nada do tipo, você só ativa e deixa o sistema rodar na sua conta. Aqui na descrição tem o meu WhatsApp, meu Telegram, meu Instagram, onde você pode entrar em contato comigo e utilizar o sistema que eu utilizo para gerar renda passiva na minha conta. Por exemplo, tá aqui uma conta de $25.600 e você pode ver todas as operações que foram feitas. Aqui eu estou no gráfico do Bitcoin, você consegue ver aqui, ó, uma, duas, três, quatro operações, todas as quatro lucrativas, operações rápidas, só essa daqui que foi durante o final de semana que durou um pouco mais tempo, mas mesmo assim foi lucrativa. Eu tenho aqui no gráfico do SHA-USD, que é o nosso ativo principal que o sistema opera. Você vê aqui várias operações de scalper sendo feitas, você não vê uma operação de preço médio sendo carregada ali por 10, 20, 30 dias, você não vê 5, 6, 7 operações de preço médio seguidas. Então, se você quiser utilizar esse sistema, gerar uma renda passiva ali e tá lucrando ali na média de 20 a 25% todos os meses de forma 100% automática, sem que você precise analisar gráfico, só é clicar nos links aqui na descrição. Lembrando, mínimo $500 de banca para poder utilizar o sistema. Menos do que isso, o robô não roda e você não precisa pagar mensalidade, somente uma taxa de performance de 40% dos lucros que o robô fizer na sua conta. Não é do seu depósito, não é do seu saldo, é dos lucros que o robô fizer na sua conta. Beleza? No mais, vamos aqui para a análise. Estou aqui com o gráfico do Bitcoin aberto. O que eu vou ensinar aqui para você, eu já validei no Bitcoin e no ouro, que são os ativos principais que eu também opero, que eu fico acompanhando diariamente. Então, hoje é dia 31 de maio, eu tenho essa análise feita aqui no Bitcoin, acredito que ele rompeu esse canal de alta, fez um ombro, cabeça, ombro aqui muito claro, e acredito que ele vem buscar aqui pelo menos nos $68.000, tá? Então eu tinha até uma operação vendida, mas eu já fechei ela, e acredito que ele vai buscar aqui esses $88.000, estou esperando o gráfico subir mais um pouco, vim fazer esse pullback para poder fazer reentrada, mas enfim, quando você ver esse vídeo provavelmente já aconteceu esse trade, já se desenvolveu, já se desenhou, então é importante aqui. Quero mostrar para você, são duas coisas, são dois indicadores, o primeiro é o RSI estocástico e o segundo a VWAP, então vamos um por um e você vai acompanhando. O RSI é bem simples, tá? Só que as pessoas elas utilizam ele de forma errada, não sabe qual time frame utilizar, não sabe qual gatilho de entrada pegar. Muitos utilizam em 15 minutos, outros em 1 hora, outros colocam RSI lá em 5 minutos. Nada disso, tá? Nada disso. RSI padrão mais assertivo 4 horas, tanto no Bitcoin quanto no SHA-USD, beleza? E você vai uma análise simples. O RSI ele vai te dar o direcional do seu ponto de entrada, tá? Da sua região de entrada. Ele não vai te dar o gatilho de entrada, ele vai te dar a região de entrada, certo? Então você vai esperar o RSI vir aqui na região de sobrecompra ou na região de sobrevenda, tá? E quando as linhas do RSI estocástico aqui se cruzarem, você vai ter o seu gatilho de entrada no H4, beleza? Não, o gatilho de entrada não, a sua região de entrada aqui no H4, 4 horas. Então ele cruzou para baixo aqui, então aqui eu já teria a minha primeira região de entrada, certo? E o gatilho de entrada que eu gosto de utilizar aqui, analisando só o RSI, tá? Só o RSI, não tô utilizando Fibonacci como confluência, nem mesmo a VWAP, ou nem mesmo uma banda de Bollinger, não, a gente tô falando só de um indicador, beleza? Quando ele entrar para dentro desse box aqui, que eu chamo de zona neutra, tá? Então que seria a sua confirmação de entrada, certo? Porque o que acontece? Você pode cair muitas vezes nessa armadilha aqui, ó. O RSI tá aqui em cima e você, só porque tá sobrecomprado eu já vou fazer a minha entrada. Aí ele finge uma descida para dentro do box da zona neutra e volta a subir novamente. E você acaba estopando de bobeira, tá? Acontece aqui embaixo também. Deixa eu pegar no ouro, que você vai ver uma coisa bem... Ó, cadê? Aqui, ó. Olha esse ponto aqui embaixo. O RSI, ele ficou no zero, ó. Olha ali, olha aqui, ó. Eu vou passar a linha aqui e tu vai olhar aqui. Olha o RSI, ó. Uma vela de H4.
no 0, 2 velas de H4 no 0, 3 velas de H4 no 0, 4 velas de H4 no 0, 5 velas de H4 no... A quinta ele saiu do 0, né? Então, tava no ponto mais extremo possível de sobrevendido. Aqui, ó, nesse exato momento. Deixa eu traçar uma linha para você ver. Aqui, ó, certo? Nessa vela de H4, certo? Só que ele caiu um pouco mais. Então, se você faz a sua entrada aqui, ou até mesmo aqui, ó, se você puxa ele, porque o RSI entrou em sobrevenda, aqui, nessa região, aqui no 4.642. Então, se tu faz essa entrada aqui, tu ia tomar aqui, ó, um calorzinho grande, certo? Então, aguardem o cruzamento de fato, ele já vai te dar a sua região. Depois que ele fez o cruzamento, espere entrar para dentro da zona neutra para pegar o seu take, certo? Aqui foi um trade que eu não peguei, óbvio, porque no macro o ouro está vindo numa tendência de baixa muito forte, tá? Então olha só, a gente teve aqui uma semana extremamente negativa, tá? E se eu não me engano, aquele momento ali foi numa sexta-feira. Então eu não peguei aquela operação, mas eu só tô utilizando como exemplo para você entender como se usa o RSI. Ó, no caso, aqui nesse exato momento vai dar um trade de venda, tá? Ó, então a gente tem um RSI que acabou de estar sobrecomprado aqui desde sexta-feira, né? Hoje tô gravando esse vídeo domingo à noite, são meia-noite agora, né? Vai dar segunda-feira, o mercado acabou de abrir, então tem só 2 velas de H4 feitas. O mercado, o gráfico tá sobrecomprado desde quinta-feira. Ele vai entrar para dentro do box agora e vai dar entrada de venda provavelmente por aqui, ó, tá? Com preço provavelmente aqui. O stop vai ficar aqui acima da máxima da semana passada e o take eu ajustaria aqui na 61.8. Pronto. Vai ficar uma relação de risco-retorno ruim. Tá invertido aqui, né? Deixa eu botar a posição de venda para ficar mais fácil para vocês. O short vai ficar aproximadamente isso aqui. Pronto. Relação de risco-retorno de 0,64. Os haters vão falar, ah, mas tá na relação de risco-retorno negativo. Já comentei sobre isso, que o risco-retorno é indiferente. Se você opera com risco-retorno de 10 para 1 ou de 1 para 10, após milhares de execução, o seu resultado tende a ficar nos 50%. Mas eu prefiro risco-retornos negativos, porque a sua taxa de acerto vai ser maior e isso influencia o seu psicológico muito. E a gente sabe que no trade, o psicológico e o emocional é o que mais conta. A sua estratégia ela é 20%, a sua gestão é 40% e o seu emocional os outros 40%, certo? Então toda estratégia é lucrativa, todo indicador que você utilizar, que você automatizar, você vai ver que ele é lucrativo, depende do seu emocional e depende da sua gestão de risco, certo? Então, resumindo, isso aí é o RSI. Já a VWAP, eu utilizo ela de forma diferente, eu utilizo ela em tempos gráficos menores para dar o meu gatilho de entrada, tá? Então, o meu RSI nesse momento tá me dando uma indicação de venda, um operacional de venda, então eu aguardaria a minha VWAP, o meu preço, chegar aqui, ó, na minha segunda banda da VWAP para poder executar a minha operação vendida, tá? Então, nesse exato momento, analisando o RSI de 4 horas, a gente já tinha uma região vendedora, mas eu não tenho o meu gatilho de entrada de venda. O meu gatilho viria aqui utilizando a VWAP, certo? Simples assim, simples, não tem segredo, tá? E aí, o seu resultado ele vai depender da sua gestão, vai depender da sua execução, do seu feeling do mercado, isso conta muito, beleza? Só estou exemplificando aqui porque muita gente mistifica o trade e eu acho que o trade é coisa simples, tá? O operacional, a estratégia em si, ela é simples. O que leva o trader a ser consistente, a ter resultado, a conseguir viver de fato disso aqui, é a sua gestão, é o seu emocional, é a sua capacidade de lidar com perdas, lidar com semanas negativas, é a sua capacidade de
analisar quando entrar, quando não entrar, quando executar uma operação correta, quando aumentar o seu risco retorno, quando diminuir o seu risco retorno, certo? Então tá aqui, como eu disse para você, o RSI já está indicando a minha operação vendedora, certo? Só que eu aguardaria a VWAP confirmar, a VWAP de 5 minutos, beleza? No mais é isso, o vídeo direto ao ponto, sem enrolação, só para mostrar para você, para dois indicadores que você pode utilizar junto para que você melhore o seu setup, o seu trade system, tá? Não existe fórmula mágica no trade, não existe nada que seja unânime, universal, que dê certo para todo mundo. O que existe é o que se adequa a você. Você pegar um indicador outro, pegar uma estratégia operacional outra, um tipo de gestão outra e melhorar e ver o que mais se adequa a você, porque, cara, eu conheço gente que é lucrativo com martingale, com preço médio. Eu conheço gente que nem gráfico abre, que só opera utilizando o indicador de força de moeda ou que só opera utilizando o gráfico de Renko, certo? E para mim foram coisas que não deram certo, entende? Então você tem que conhecer tudo, saber todas as estratégias, não todas, né, mas a maioria, as principais, e montar o seu próprio setup, ver o que te agrada, o que é bom para você. Eu gosto do time frame de 4 horas, para mim é o melhor que tem, mas tem gente que opera no 15 minutos. Eu já não consigo achar boas entradas em 15 minutos. Mal confirmações. Mas agora para mim o gráfico de 4 horas, ele me diz muito bem o que está acontecendo. Ele me mostra, para mim é muito claro o que o preço está fazendo, tanto no ouro quanto no Bitcoin. Beleza? No mais, é isso. Vídeo rápido, direto ao ponto, como eu sempre tento ser. Deixa o like, se inscreve no canal, isso é importante para a dinâmica aqui, para continuar na produção de conteúdo. Beleza? Tamo junto, é só o começo.